teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eterno Deus, hoje de manhã levantamos os nossos olhos a Ti e descobrimos que já estás a olhar na nossa direção. E neste momento, Pai Eterno, nós abrimos os nossos corações a Ti num ato de louvor e também num ato de gratidão. Nós que somos gratos pelo facto de que não estás de forma alguma envolto numa nuvem de silêncio. Antes, Tu falas conosco. Tu falas conosco através das circunstâncias à nossa volta. Tu falas conosco através de outros irmãos e irmãs em Cristo. E acima de tudo, Tu falas conosco através
da tua palavra, na qual está amplamente expressa a tua vontade para as nossas vidas. E hoje de manhã, Senhor Deus, nós te rogamos que removas dos nossos olhos todas as escamas para que possamos discernir claramente a tua vontade para as nossas vidas. Hoje de manhã também, Senhor Deus, nós te pedimos que sejas com os turbados de coração, com os aflitos de espírito, com todos aqueles que porventura sejam acometidos de um espírito de ansiedade, que possam descobrir que na presença do Senhor há paz. Na presença do Senhor, o aflito encontra alívio. E hoje de manhã, Senhor Deus, uma vez mais nós te pedimos que desças sobre o teu povo congregado aqui e congregado também em outros lugares, e que em especial queiras derramar o teu bálsamo curador sobre todos quantos se acham enfermos, Senhor Deus, e que hoje, na verdade, seja um dia de vitória. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Os meus sonhos. Os meus sonhos, os meus projetos pessoais, os meus ideais, estes todos são passíveis de falirem. São passíveis de hoje existirem e amanhã não mais. Os sonhos de Deus, entretanto, são maiores que os meus, maiores que os teus, maiores do que quaisquer um de nós, e eles se realizarão para a glória do próprio Deus. Deus vai cumprir os seus sonhos na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Glória ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Você é fruto dos sonhos de Deus, meu irmão. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor
acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O possível nós fazemos, o impossível Deus fará por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que não sou a única pessoa que nestes últimos meses perdeu alguma coisa, perdeu alguma pessoa, perdeu algum ente querido, perdeu alguém do seu relacionamento. Nestes últimos 10 dias, para que vocês tenham uma ideia, eu tive notícia de pelo menos 12 colegas pastores que deixaram esta vida e partiram ao lado de Jesus. E 100% deles, desses 12 que eu disse, vítimas deste vírus chamado Covid-19. A pergunta que se faz em tempos pandêmicos é a seguinte: o que vamos fazer a despeito das nossas perdas, dos nossos prejuízos, de projetos frustrados, de planos que necessariamente tiveram que ser adiados? A semelhança do que fez Jó, a luz e as chagas nos dará a resposta essa manhã. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cante comigo aí na sua casa. Aleluia. O Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Jó, como pôde ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre como uma louca, dizes tu. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por
sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Adorem comigo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Seja teu louvor, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, a Deus toda a glória e toda a honra. Graças ao Senhor, nós estamos aqui louvando o nosso Deus e em casa vocês estão conosco e nós vos saudamos com a paz do Senhor uma vez mais. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui na igreja onde nós estamos, mas vamos aguardar com esperança e paciência. Ainda não temos dia de voltar para fazermos culto aqui na igreja. Mas vamos orar para que Deus possa continuar a usar a forma como nós temos estado a adorar e a fazer cultos para exaltação e glória do seu nome. E nós queremos que no tempo certo, o tempo de Deus, tudo vai acontecer. Uma vez mais, nós vos amamos a todos e nós continuamos a orar por cada um, crendo que a graça, a paz do Senhor, a sua misericórdia, a sua compaixão vão certamente abençoar a todos nós. E o Senhor, que promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não nos deixará, nem nos abandonará. Eu espero que tudo esteja bem lá em casa convosco. E aqui nós vamos continuar a adorar o Senhor. E neste momento, vamos para a palavra do Senhor. E a passagem que nós vamos ler hoje de manhã está no livro da primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículos 1 a 10. Primeira carta aos Tessalonicenses 1 a 10. Diz assim: eu espero que o som esteja a chegar bem lá em casa.
Estou a ouvir um eco aqui dentro, mas eu espero que esteja bem. Paulo e Silvano e Timóteo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, meu Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oremos, Senhor, obrigado por Tua palavra nesta manhã, que ela possa falar aos nossos corações no poder do Espírito. Amém. Acredita-se que a primeira epístola aos Tessalonicenses seja a mais antiga epístola escrita por Paulo, e é possível que seja também o livro mais antigo do Novo Testamento. Paulo, na companhia de Silas e Timóteo, escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária aos membros da igreja que moravam em Tessalónica. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito orientou com os seus companheiros Silas e Timóteo a cruzarem o mar Egeu e seguir para a Macedónia. Com isso, iniciou-se a pregação do Evangelho na Europa. Depois de pregarem em Filipos, Paulo e Silas seguiram para Tessalónica. E em Tessalónica, Paulo e Silas trabalharam juntos, mas foram expulsos da cidade por um grupo de líderes judeus. Posteriormente, Timóteo veio a informar a Paulo que os santos que estavam em Tessalónica permaneceram fiéis, apesar da perseguição e da influência que tinham à sua volta. Na passagem que nós lemos, primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo realça 3 pontos que nós vamos considerar hoje de manhã. O primeiro ponto que ele realça nesta passagem é a sua gratidão a Deus pela igreja de Tessalónica. Nós lemos, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas nossas orações. Notam que aqui ele está a falar no plural. Não é apenas ele, mas é Paulo, é Silas e é Timóteo. Dando graças a Deus pela igreja que Deus está a edificar em Tessalónica. O nosso Deus merece toda a nossa gratidão por aquilo que Ele está a fazer com a sua igreja hoje. E nós não temos dúvidas de que a Ele deve ser dada toda a glória e toda a honra por tudo quanto está a acontecer. Mas o apóstolo e os seus companheiros foram mais longe do que nós pensamos. Disseram para os irmãos que estavam em Tessalónica: nós lembramos continuamente
diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Lembramos, não apenas damos graças, mas lembramos o que vocês têm feito. Lembramos das vossas lutas, das vossas dificuldades, dos vossos problemas, das circunstâncias pelas quais vocês estão a passar. Mas lembramos mais do que isto, algumas coisas. Diz aqui, lembramos diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. A primeira coisa que ele diz aqui é o trabalho que resulta da fé. Lembramos do vosso trabalho que é o resultado direto da fé. Ou seja, a fé tem sido a causa do vosso trabalho ou da vossa fidelidade, da vossa dedicação e do vosso serviço a Deus. O versículo nos lembra que a fé não é simplesmente um assentimento mental às proposições do Evangelho. Não. A fé requer trabalho. A fé requer obras. É a resposta total da vida aos mandamentos e promessas do Deus que nos renova e nos capacita através do Espírito Santo como seu povo e como corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Aparentemente, os tessalonicenses estão respondendo bem aos desafios da vida diária, às lutas, às dificuldades, aos problemas, às perseguições. E a fé os tem ajudado. E eles estão a pôr em prática as obras que resultam da fé, ou seja, do seu novo relacionamento com Deus. Fé e obras andam de mãos dadas, não estão separadas. Não podemos dizer nós vivemos apenas por fé e nós vivemos pela fé, certamente, sem praticarmos as obras ou sem demonstrarmos através do nosso viver diário que de facto nós vivemos por fé e vivemos pela fé. A Bíblia nos diz que fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova daquilo que nós não podemos ver. Mas fé sem obras é morta. É como o corpo sem o espírito é morto. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, acerca da vida, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família e outras famílias. E por intermédio da sua fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Fé, sim, mas fé e obras. Acreditou naquilo que Deus lhe disse que ele devia fazer, ele o fez, construiu, edificou a arca. Nós sabemos que a salvação não é por meio das obras. Não. Nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, anotaram? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós vivemos por fé, mas nós temos de viver praticando as boas obras e andar nessas boas obras. Paulo lhes disse, nós temos lembrança daquilo que vocês estão a fazer. A vossa fé vos tem ajudado na vossa vida diária. Mas uma outra coisa ele menciona aqui também, dentro deste parâmetro de gratidão. Ele disse, lembramos continuamente, diante do nosso Deus, do vosso esforço, motivado por amor. A motivação é o amor. O que está por detrás do que o povo de Deus está a fazer em Tessalónica não é outra coisa senão o amor. O amor de Deus que eles não conheciam antes, mas que passaram a conhecer e que agora dominam os seus corações.
e que eles também estão a retribuir amando a Deus sobre tudo e sobre todos, e o amor ao seu próximo como a si mesmos. O amor à igreja, aos irmãos, uns para com os outros, e aos perdidos, aqueles que não estão na igreja, mas que vivem na comunidade onde estão e que precisam ser ganhos para o reino de Deus. Nós devemos ser motivados por este amor. O amor de Deus. E foi por amor que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para a nossa salvação, não foi? Foi por amor que Jesus foi à cruz e pagou o preço da nossa redenção, não foi? Foi por amor que Deus enviou o seu Santo Espírito para estar conosco e em nós. E por isso, tudo quanto nós fizermos ou dissermos deve ter por motivação o amor. O amor que não é um amor qualquer, mas o agape, que está firmado e fundamentado na pessoa de Deus. Ele diz outra coisa aqui também, nós lembramos continuamente daquilo que vocês estão a fazer ou a demonstrar. E ele disse a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas a vossa fé, não apenas o vosso amor, mas a vossa esperança. E há perseverança quando nós esperamos, ou deve haver perseverança, ou paciência. Não temos muita paciência para esperar, infelizmente. Vivemos num mundo em que tudo deve ser feito no momento. No momento nós queremos ver as coisas acontecendo. Não queremos esperar para depois, para amanhã. Temos urgência. Mas aqui nos diz que nós devemos esperar com paciência, ou seja, a paciência que provém da nossa esperança. Quando nós esperamos, nós devemos esperar com paciência. Ou a esperança nos deve ajudar a vivermos pacientemente. A esperança é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a esperança que nos leva a viver acima da linha da água, para não nos afogarmos. É a esperança não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, mas sabemos que acontece ou vai acontecer. Se esperamos o que nós não vemos, com paciência, diz a palavra do Senhor, nós devemos esperar. E a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos da fome. A esperança, pela sua própria natureza, diz respeito não apenas ao nosso presente, mas ao nosso futuro. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, diz o apóstolo Paulo, como é que o espera? Mas se nós esperamos o que nós não vemos, com paciência o aguardamos. E devemos aguardar com paciência o que nós estamos a esperar. Porém, esta esperança abrange muito mais do que uma simples vontade ou anseio por algo futuro. Esta esperança consiste numa certeza na alma, uma firme confiança sobre as coisas futuras, porque tais coisas decorrem da revelação e das promessas do nosso Deus. A esperança bíblica do crente está intimamente vinculada à sua fé. Há uma fé firme. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis a esperança pelo poder do Espírito Santo. Ora, a fé, nós vimos, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, deve motivar-nos a prosseguir. E também deve estar esta esperança bíblica vinculada a uma sólida confiança em Deus. Nós temos fé, mas será que nós confiamos em Deus? Diz aqui na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto nós temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti nós esperamos. Em 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 13, Paulo fala desses 3 pontos cardeais na vida do crente: a fé, o amor e a esperança. De que ele aqui está a falar dentro do contexto da gratidão. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O resultado da vossa fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, acabamos de ver, Paulo enfatiza a sua gratidão, a dele e dos seus companheiros, a Deus pela igreja que está em Tessalónica. Segundo, Paulo sublinha nesta passagem, que é o segundo ponto, o reconhecimento de alguns factos. Ele sublinha o reconhecimento de alguns factos, pelo menos 3 deles. Facto número 1. Ele fala da salvação por Deus, ou do resgate, ou da escolha dos crentes da igreja de Tessalónica por Deus. Ele diz: sabemos, versículo 4, sabemos, irmãos amados, que Ele, Deus, vos escolheu. Sabemos. Ele está aqui a reconhecer este facto. Ele os chama de irmãos, ou eles os chamam de irmãos. Somos filhos de Deus, ou não somos? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador e Senhor, Ele nos fez filhos de Deus. Por isso nós somos todos irmãos, irmãos na fé. Temos todos o mesmo Pai. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Temos um Pai, o mesmo Senhor, uma mesma fé. E somos o mesmo povo. Nós sabemos, disse Paulo, amados de Deus. Deus é amor. Se Deus não fosse amor, nós não amaríamos uns aos outros e nós não seríamos amados por Deus e o mundo seria pior do que está hoje. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E nós devemos amar também uns aos outros e amar sem fazer exceção de pessoas. Amar sem olhar para situações ou circunstâncias. Amar como Deus nos amou. Amar como a Bíblia nos manda amar. E Paulo disse: sabemos que Ele vos escolheu. Não fomos recrutados por igrejas, irmãos. Não fomos recrutados por seus líderes como membros e crentes ou discípulos. Não. Nós não merecemos esta bênção de sermos parte da família de Deus. Mas Deus nos chamou, ou nos deu esta oportunidade. Esta oportunidade é para todos os homens. Não há um grupo, não há uma raça, não há uma cor, não há uma língua exclusiva. Não, todos nós podemos ter esta bênção quando ouvirmos a palavra do Senhor e aceitarmos a mensagem e recebermos Jesus nas nossas vidas. Então nós passaremos a ser filhos de Deus. Efésios 2:8 outra vez nos diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não é coisa de obras, não é aquilo que nós vamos fazer para garantir a nossa salvação, mas Deus pagou o preço para que ninguém se glorie, mas para que Ele seja honrado e glorificado. O facto número 2 aqui, neste reconhecimento do apóstolo e seus companheiros, é o poder do Evangelho, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O poder do Evangelho. Não é o Evangelho da palavra apenas. Ele disse, eu cheguei a vós com palavras, mas não somente com palavras. Palavras soam bem, às vezes, aos ouvidos e impressionam os ouvintes. Com técnicas persuasivas da retórica, nós tentamos persuadir ou trazer a pessoa para o nosso lado. O Evangelho em poder é diferente. É uma combinação, sim, da palavra e do poder de Deus na pregação. O mesmo Espírito que fala ao pregador, também fala àquele que está ouvindo a palavra. Fala ao coração. O poder do Evangelho, quando é pregado no poder do Espírito de Deus,
porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele disse, o Evangelho pregado não somente com palavras, mas em poder no Espírito Santo. Pregação inspirada pelo Espírito Santo, ou ungida pelo Espírito Santo, que provém diretamente da palavra do Senhor e com a sua capacitação. O Evangelho, diz ele, não apenas pregado com palavra, em poder, no Espírito, mas em plena convicção. Em plena convicção. Esta é a parte que não nos compete fazer como pregadores, mas sim é a parte que o Espírito Santo faz. É Ele que convence a cada um de nós dos pecados e daquilo que é ruim nas nossas vidas. E a aplicação ao coração do ouvinte das verdades divinas que gera convicção e leva ao arrependimento e à confissão e à aceitação de Jesus como Salvador é trabalho, é ministério, é missão do Espírito Santo. Irmãos, como Paulo sempre pregou este Evangelho, nós também devemos pregar. Da mesma forma, porquanto ele disse, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Não por meio de palavras, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, diz em Coríntios. E diz mais, a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Estava ele a orgulhar-se? Não. Ele estava a dizer a verdade, ele não dependia de si mesmo. Sobre isso também nós pregamos, ele ainda diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13, não com palavras ensinadas por ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Este é o Evangelho que nós devemos pregar. É deste modo que nós devemos pregar, não confiados em nós mesmos, mas na dependência do Espírito, sabendo que resultados serão maravilhosos. Facto número 3. O ministério fiel de Paulo, de Silas e de Timóteo entre os irmãos em Tessalónica. Ou seja, o comportamento deles, de forma digna, eles se comportaram como filhos da luz e como filhos de Deus. Versículo 5, a última parte diz, vocês sabem como procedemos entre vós, em vosso favor. Nós não viemos para tirar partido daquilo que nós fizemos entre vós, mas viemos para Deus nos usar e abençoar-vos e deste modo formar a sua igreja. Vocês sabem, e eles sabiam mesmo, vocês sabem como nós procedemos. Vocês sabem como nós nos comportamos. Vocês sabem que benefícios aqui não são nossos. Sabemos que somos abençoados, mas o benefício é da igreja do Senhor. Quando nós viemos para estar convosco. Versículo 6 diz, de facto, vos tornastes nossos discípulos, ou nossos imitadores. E do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera, quando o Espírito Santo toma a liderança, a direção, então tudo torna-se diferente. Mesmo passando por sofrimentos, ou mesmo passando por situações difíceis, ou mesmo sendo perseguidos, eles estavam recebendo a bênção. Primeiro, Paulo enfatiza a sua gratidão a Deus pela igreja que está em Tessalónica. Segundo, ele sublinha o conhecimento destes 3 factos que nós já citamos. A salvação, que é uma escolha de Deus para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. O poder do Evangelho na força do Espírito e o ministério fiel dele e dos seus companheiros.
Em terceiro lugar, ou como terceiro ponto, nesta passagem, Paulo nos aponta para os resultados da fidelidade da igreja que está em Tessalónica. Resultados da fidelidade. Era uma igreja que estava sendo perseguida por aqueles que não aderiram ou se aderiram ao Evangelho. Resultado número 1. Ele disse, versículo 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedónia e em Acaia. Resultado número 1, a igreja tornou-se modelo para aqueles que viviam à sua volta. Imaginem. Eles se tornaram um modelo não porque estavam seguindo a Paulo e aos outros, mas porque passaram a seguir Jesus Cristo, a quem Paulo e os outros companheiros também estavam a seguir. Nós não podemos ter uma igreja modelo quando passarmos a seguir os líderes, simplesmente os homens. Mas nós temos de seguir aquele que é o Deus eterno e o Senhor e dono da igreja, que é Jesus Cristo. Eles não estavam aí como crentes, seguindo simplesmente o manual da igreja existente, ou que tinha acabado de nascer, ou uma lista longa de regras, ou de regulamentos. Não. Mas eles estavam seguindo Jesus. Resultado número 2, versículo 8, porque partindo de vós propagou-se a mensagem do Senhor em Macedónia e Acaia. Ou seja, a propagação do Evangelho estava alcançando outras áreas. O Evangelho veio não apenas para eles, mas veio para chegar também a outros. Partindo de vós, o Evangelho propagou-se. Como aquela chama que começa aqui e que se propaga de repente. E o que está por detrás desta chama do Evangelho é o poder do Espírito Santo. Se nós tivermos igrejas modelo hoje, que seguem a Jesus Cristo e a palavra do Senhor de forma fiel, tivermos igrejas hoje que vão permitir o Evangelho partir delas para alcançar aqueles que estão à volta, não apenas na proximidade, mas até mesmo longe, como Acaia, então nós veremos resultados melhores nos nossos dias. O resultado número 3 aqui que Paulo aponta quando ele fala da igreja de Tessalónica é o conhecimento da fé dos irmãos que está sendo também propagada a fé. Não somente isso, mas ele diz, mas também por toda parte tornou-se conhecida a vossa fé em Deus. Eles não estavam a viver fechados dentro das 4 paredes da igreja, até porque eu não sei se eles tinham já uma igreja como esta que nós temos. Talvez não tivessem. Não sei se tinham um lugar especial para se encontrarem. Talvez tivessem. Mas eles não estavam confinados às 4 paredes. A sua fé não estava confinada às situações ou circunstâncias. Muito embora estavam sendo perseguidos, mas eles davam demonstração da sua fé. Ou seja, a fé deles estava sendo conhecida por todos. Já viram e ouviram de alguns que são membros de igrejas ou que são crentes e que nunca deixam outros saber da sua fé e que outros nunca sabem que são crentes? Talvez o seu vizinho ou a sua vizinha. Eu não estou a referir-me a si, mas àqueles que vivem do seu lado. O resultado número 4 é o testemunho deles também se propagou. Não que eles estivessem a falar, mas o modo como estavam a viver estava sendo observado de forma bem poderosa, bem visível, melhor, por aqueles que viviam à sua volta. De forma detalhada, aqueles que estavam à sua volta, os observadores, notaram que havia mudança nas suas vidas. Ou alguma coisa tinha acontecido. E diz aqui, versículos 9 e 10, o resultado é que
referindo-se àqueles que vivem naquela cidade e nas outras cidades, relatam de que maneira vocês nos receberam e como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o Filho a quem ressuscitou dos mortos. Por outras palavras, e alguém disse isto e bem, algumas semanas atrás, num dos nossos programas, a igreja estava na boca do povo. A igreja estava fazendo manchete. É disto que nós precisamos saber, não para a glória dos homens, não para a glória das igrejas ou dos líderes, mas para a glória e honra de Deus. Atravessando situação difícil, sim, porque estavam esses irmãos na igreja de Tessalónica sendo perseguidos, mas aqueles que estavam à sua volta estavam notando a diferença. Contavam, davam testemunho do modo como eles receberam Paulo e Silas e Timóteo e do modo como eles estavam vivendo uns com os outros e vivendo em relação ao mundo à sua volta. Relatavam de como eles tinham deixado os ídolos, aquilo que era o seu Deus no passado, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Nós não temos de proclamar simplesmente, mas nós temos de viver. Eles estavam a viver a sua fé, a viver a sua experiência com Deus através das situações e circunstâncias por que passavam. Eles relatavam da sua esperança em Jesus Cristo, ou no seu regresso. Jesus que havia sido ressuscitado dentre os mortos e que tinha ascendido aos céus. E Paulo, perante tudo isto, ele e os seus companheiros disseram: nós não precisamos dizer mais nada sobre isto. Porque os próprios irmãos, vivendo a vida que estão a viver, estão a proclamar o Evangelho. Irmãos, notem que isto é muito importante. Isto é de alguma relevância para nós, os cristãos, ou para nós, a Igreja do Senhor. Claro que nós vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio, na vida da sua Igreja, Nova Aliança em particular. Nós vamos ser também gratos a Deus e reconhecer os factos que estão bem visíveis perante nós, sabendo que Deus está operando em nós e por nós, e outros estão a ver, mas nós queremos ser uma igreja fiel. E ver esses resultados que a igreja fiel de Tessalónica estava a ver. Nós podemos ser como a igreja de Tessalónica, não podemos? Podemos ser uma igreja modelo. Aliás, é isto que Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por outras palavras, está a dizer a igreja modelo, sem mancha nem ruga, pura, santa, digna do meu nome. Mas uma igreja modelo não é possuirmos um templo grande e suntuoso. Uma igreja modelo não é uma igreja com centenas ou milhares de membros apenas. Uma igreja modelo não é uma igreja com recursos financeiros apenas. Não. Uma igreja modelo não é uma igreja com ministérios vários, bem organizados apenas. Uma igreja modelo não é uma igreja com música e louvor atraentes, com vozes afinadas, angelicais e luzes multicolor. Não. Não é uma igreja com um pastor ou pregador com um discurso eloquente, capaz de persuadir a muitos. Também não. Não é uma igreja cujos membros manifestam as obras da carne, como adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais a Bíblia diz: vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma igreja modelo é uma igreja sem de santidade. Uma igreja que prega e vive a santidade e a palavra de Deus no seu dia a dia. É uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ama. Uma igreja que ama. Uma igreja que serve.
uma igreja que compartilha. Uma igreja modelo, uma igreja que brilha a sua luz diante dos homens e glorifica o Pai que está nos céus, a despeito das situações e circunstâncias. Uma igreja modelo é uma igreja cujos membros crucificaram com Cristo a carne com as suas paixões e com concupiscências. Uma igreja modelo é uma igreja cujos membros não são cobiçosos de vanglórias, não irritam uns aos outros e não invejam uns aos outros. Uma igreja modelo é uma igreja cujos membros tratam os outros como gostariam de ser tratados, com amor, com compaixão, com misericórdia, com respeito, com lealdade. Uma igreja modelo é uma igreja unida no propósito, na missão. É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cujos membros são capacitados pelo Espírito Santo, vivem e andam em Espírito e manifestam e produzem o fruto do Espírito. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Uma igreja modelo é uma igreja que propaga o Evangelho sem floreios, sem receios. Uma igreja que prega o Evangelho com clareza, com convicção, com coerência. Uma igreja modelo é uma igreja que testemunha da fé e impacta a comunidade à sua volta com a mudança que ocorreu nos seus membros. A mudança de vida que vai refletir-se no seu estilo de vida diário. Uma igreja modelo é uma igreja que funciona como luz do mundo e sal da terra, em que os membros são parte num mundo tão trágico como este em que vivemos. Igreja modelo é uma igreja em que nós somos embaixadores de Jesus Cristo, em que nós somos o bom cheiro de Jesus Cristo. É uma igreja em que nós somos carta aberta ao mundo e testemunhas e discípulos de Jesus. É uma igreja em que nós somos reconciliadores e agentes transformadores. É uma igreja em que nós somos ganhadores de almas e cooperadores de Jesus na edificação da sua igreja e de um mundo melhor. Esta é uma igreja modelo. Esta é uma igreja que não é utopia, que não é quimera, que não é sonho, que não é fantasia, que não é idealismo, mas é verdade, verdadeira, real e realista. Que Deus nos faça tal igreja. És parte dessa igreja modelo. Que o Espírito continue falando ao teu coração. Irmão, membros da Igreja Nova Aliança, nós queremos ser esta igreja. Uma igreja que glorifica e exalta o Senhor. Vamos ouvir com o Santo Espírito de Deus e com a sua palavra. E deixemos que a vontade de Deus seja feita em nós para o bem da igreja que Ele está a edificar e glória do seu nome. Nós vamos continuar a louvar com mais um hino. Os irmãos sábios vão chegar. E voltarei logo depois do hino para despedir. Quão grande é o meu Deus.
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu O nosso Deus é grande, a Ele toda a glória e toda a honra. E sempre nós damos graças a Deus por cada um de vós, irmãos, e todos quantos nos estão a seguir. Vamos orar. Senhor, obrigado pela bênção deste dia de hoje. E agradecemos pela forma como Tu tens estado conosco, com a Tua igreja, com o Teu povo. E agradecemos, ó Deus, pelos Teus cuidados, que são no nosso dia a dia necessários para vivermos glorificando e exaltando o Teu nome. Oramos que cuidas de cada um de nós, de cada um dos nossos irmãos em casa,
Aqueles que estão doentes, dá-lhes saúde. Aqueles que estão fracos na fé, fortalece-os. Aqueles que estão caídos, levanta-os. Aqueles que estão desanimados, anima-os. Aqueles que estão desencorajados, encoraja-os. Aqueles, ó Deus, que estão a precisar de alívio, de descanso, traz alívio e descanso para eles. Pedimos que nos possas capacitar, ó Deus, como a tua igreja, para sermos a igreja modelo, a igreja que glorifica e exalta o Senhor. Tem, pelo poder do teu Santo Espírito, capacitar a todos nós e preparar-nos para servirmos e viver em amor. Servir em amor. Andar no Espírito cada dia. Rogamos que a tua graça seja sobre cada um. Que a tua presença possa acompanhar-nos ao longo desta semana. E que em tudo, Senhor, nós possamos proclamar a tua palavra e fazer conhecida a nossa fé. E que o mundo à nossa volta conheça que algo de maravilhoso aconteceu nas nossas vidas. Amém. Para a glória do teu nome. Amém. Portanto, irmãos, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz e a medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Até sexta-feira, se Deus quiser, para o nosso tempo de conversa, meditação e oração, e voltaremos também no próximo domingo com um culto como este, para adorarmos juntos o nosso Deus. Graça e paz do Senhor.